acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Queridos irmãos, mais uma vez reunidos no nome do Senhor Jesus. É uma alegria para nós estarmos aqui outra vez. Hoje é dia 2 de abril de 2020, quinta-feira, culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. Convido você que está no seu lar, no seu carro, no seu trabalho, onde você estiver, acesse através do canal YouTube AD Queimados e participe conosco deste culto de louvor e de adoração. Estaremos orando pelo início deste maravilhoso culto e na sequência o presbítero Paulo Nogueira estará adorando ao Senhor Jesus. Pastor Paulo Dutra, orando ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bom estarmos aqui. Queremos te agradecer por mais essa rica oportunidade, Senhor, por ter nos dado mais uma oportunidade de estar na tua casa, como falou teu servo, para prestar um culto de adoração, culto de louvor, culto de ação de graça, por tudo que tu tem feito em nossas vidas, pelas promessas, e nós declararmos que o Senhor continua fiel nas nossas vidas e que o Senhor continua sendo Deus. Louvamos teu santo nome, porque estamos aqui, vamos começar esse culto em louvores a ti, ó Deus, por quanto tudo que vai ser realizado, o louvor, a tua palavra, os testemunhos, tudo para a honra e glória do teu santo nome, por quanto alcança cada vida, cada coração, porque nós sabemos que a tua palavra, os louvores, tudo não volta vazia, alcança sempre alguém que está pedindo uma palavra, necessitado, buscando o Senhor, em oração, em petição ao Senhor, porquanto fala conosco, através de tudo que vai ser realizado nessa noite, e tudo é para o Senhor, porquanto, Senhor, nós agradecemos essa oportunidade. Fica conosco, que teu Espírito tenha liberdade em cada vida, nessa noite, em nome de Jesus, amém, meu Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero assim convidar você que está na sua casa, para que possamos estar juntos adorando a Deus. Devido ao que temos enfrentado, confiamos que o Senhor Jesus é o Deus que nos dá graça, que nos dá vitória. Lembrando a cada um dos irmãos que as dificuldades que estamos enfrentando, lembramos de uma coisa, que Ele se despiu da sua glória e se entregou por um grande amor para com nossas vidas. E por isso nós vamos adorar Jesus, porque entendemos que tudo isso está sob o seu controle. Então eu quero convidar você para a gente estar adorando Jesus nesse imenso amor. Aleluia, glória a Jesus. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, aleluia, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor,
oceano secou, não há estrelas no céu, aleluia. As andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor, aleluia. Se isso não for amor, só o amor de Jesus é que nos ajuda a enfrentar as mazelas dessa vida, as situações difíceis que enfrentamos. É porque Ele desceu da sua glória e nos abraçou com um gesto tão carinhoso que tem esse nome de amor. E tem mais isso aqui, ó. Mesmo na morte, lembrou-se de quem? Do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, oh aleluia, o oceano secou, não há estrelas no céu. Te adoramos, Jesus. As andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, tudo perde o valor se isso não significar o amor de Jesus em nossos corações. Ele é fiel e vai nos dar vitória. Você tem uma certeza. Adoramos Jesus porque entendemos que tudo isso é Ele quem faz. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Você que está em casa agora, você que está assistindo esse culto, você deve estar pensando: eu até mesmo pensei que hoje era o último dia da minha vida. Eu até mesmo pensei que eu não poderia mais dar um passo à frente, porque para mim estava tudo acabado. Ou talvez alguém te direcionou uma palavra de afronta. Você deve ter pensado com o teu coração, com o teu instinto, e deve ter dito: vou voar o pescoço, porque essa é a vontade que dá. Ou até mesmo você se encontra sem força, até mesmo para dizer uma palavra. Aí Jesus chega dizendo bem assim para você: respirar é tudo que você precisa fazer nesse momento. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo, e tudo que você precisa fazer é respirar.
Respira. Eu vou atar esta ferida, não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Olha o que ele diz para você: eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado não és. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada, só faça respirar. Se não dá pra cantar, não canta. Se não dá pra orar, não ora. Se não dá pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você, e eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Se não dá pra cantar, não canta. Se não dá pra orar, não ora. Se não dá pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você, e eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Oh, aleluia! Eu disse no início do louvor que Deus não tinha esquecido de você. Quando eu comecei a adorar, eu disse que Deus ainda tinha algo para fazer sobre a tua vida, sobre a tua família. Não desista dos teus sonhos. Que eu soube a bantuque da céu. E Deus está dizendo: eu vou te dar vitória. Eu não vou deixar você à beira do caminho, porque eu ainda velo pelos meus. Quer ver que Deus é contigo ainda? Você quer ver que Deus é contigo? Olha o que ele disse para você, olha só: eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado não és. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada, só faça respirar. Se não dá pra cantar, não canta. Se não dá pra orar, não ora. Se não dá pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você, e eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra cá. Adore a Ele, adore, vai. Se não dá pra cantar, da cala saio, da banduque a céu. Só não para de respirar. O exército precisa de você, e eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra cá. É pra você que está em casa, é pra você, ó. Se não dá pra cantar, não canta. Se não dá pra orar, oh aleluia. Se não dá pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa da cala saio. Oh, aleluia. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Deus abençoe em nome de Jesus.
Glória a Deus. Canaã nos espera. Daqui a pouco a gente vai voltar para casa. Deus abençoe o presbítero Paulo Nogueira por essas canções tão maravilhosas e edificantes. Agora vamos ouvir a mensagem da Santa Palavra de Deus. E eu convido você a preparar o seu coração, porque certamente Deus tem uma palavra revelada para cada um de nós nesta noite. Convido aqui o pastor Luiz Otávio, pastor dirigente da nossa congregação do Fanchen, que estará trazendo a gloriosa palavra de Deus. Pastor Cláudio estará orando pelo nosso pastor Otávio, que estará ministrando a palavra do Senhor. Eterno Deus, grande e poderoso, queremos te agradecer por esse momento, Senhor, que tem nos proporcionado de estar sendo tocado por ti de maneira espetacular. E queremos te pedir, Senhor, nessa noite, Senhor, que tu continue usando os teus servos, que agora irá ministrar a sua palavra, Senhor, lembrando, Senhor, de tudo aquilo que tu queres falar conosco. Hoje ele seja a boca de Deus para esses, Senhor, que estão nesse momento ouvindo, trazendo esperanças, tendo a certeza absoluta, Senhor, que nada fugiu ao teu controle e que o teu nome continuará sendo glorificado. Assim oramos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo e fazer menção à palavra de Deus no livro de 1 Tessalonicenses, epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5. Estaremos meditando do versículo 12 ao versículo 23, que diz assim: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de frisar o versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que esta palavra, ela possa encontrar um espaço neste coração e ela produza aquilo que veio segundo a tua boa vontade.
opera naqueles que estão ouvindo, e ela possa manifestar a tua glória e transformar vidas em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, observamos nós nesta epístola de Paulo, e ela nos traz algo tão importante da parte de Deus, que ao estudá-la, eu observei alguns detalhes que é muito importante para a nossa vida. E observamos que nesta passagem de Paulo, a cidade dos Tessalonicenses, registra-se que possivelmente na Europa foi a primeira cidade aonde houve uma propagação muito grande da palavra de Deus. Por que não dizer uma aceitação? Aproximadamente 49 a 50 anos depois de Cristo, aonde Paulo passara e ali transmitia a palavra de Deus. Isso aconteceu quando, em sua segunda viagem missionária, Paulo e seu grupo responderam à visão que nós temos o conhecimento daquela visão de Paulo, aonde ele ouviu uma voz dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E decorrendo desta viagem, a qual Paulo atendeu o chamado de Deus, porque é necessário que possamos entender o chamado de Deus na nossa vida. É necessário que possamos entender aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E observamos ainda, aleluia, que na viagem qual Paulo faz, aleluia, navegaram de Troade para a ilha de Égila, de Samotrácia e depois para Neápolis. E ali observamos também um detalhe muito importante. Vemos 3 cidades a qual Paulo, ele passava e deixava a semente que é a palavra de Deus. Ele passou por Filipos, ele passou pela Tessalônica, e depois ele chega a Bereia. Porém, todas essas viagens, a qual Paulo fez, aleluia, ele teve alguns problemas. Porque às vezes pensamos que fazer a obra é fácil. Mas quando o Senhor, Ele está conosco, querido, pode ventar, pode chover, pode acontecer o que for. Se Deus é contigo, reflita no versículo 18, em tudo dai graça. E observamos ainda que Paulo e Silas, quando estavam para fazer a viagem, e Paulo ouve esse chamado, e a primeira coisa que ele encontra é Lídia, a mulher que adivinha, e ela começou a segui-los. Porém, conhecemos o texto, Paulo repreendeu, e com isto foi parar na prisão. Parando na prisão, Paulo e Silas, a Bíblia nos revela, no livro de Atos, no capítulo 16, que eles começaram a orar. E interessante que a primeira coisa que é revelado pela palavra de Deus é que eles estavam orando. Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo e Silas começaram a orar. E não tem como iniciarmos qualquer coisa na nossa vida se não tivermos primeiro orando a Deus, apresentando a Deus a nossa necessidade e aquilo a qual nós fomos propostos a fazer. E a Bíblia nos revela que Paulo e Silas oravam, e após a oração começaram a louvar,
e os outros presos começaram a observar. E dentro daquilo que Deus projetou na vida desses homens, interessante que eles foram açoitados, não havia um motivo real para tal, mas quando Paulo, ele decide abrir a sua boca, porque o cristão, ele tem que abrir a boca no momento certo, no momento oportuno. E Paulo, quando ele abre a sua boca, querendo ter o conhecimento por que eles foram açoitados, e ele se apresentou como um homem romano, e começou a causar temor, porque eles sabiam que se Paulo fosse levado a uma corte, ele poderia ter uma defesa muito grande. E observamos quando Paulo ele exige, ele começa a fazer a exigência, aí reconhecem que ele era um homem romano, porque ele queria um julgamento justo, e eles temeram. Querido, quando nós estamos debaixo da onipotente mão do Senhor, não te preocupes, não te preocupes, porque Deus, Ele está no controle da nossa vida, e principalmente, se Ele nos envia a um local, Ele é poderoso para nos suster. Então Paulo, ele e Silas deixam a prisão, mas continuam fazendo a obra do Senhor. É interessante que na cidade Tessalônica, ele já chega pregando. O crente, quando vai a um lugar, ele já chega falando de Jesus. E Paulo, quando chegou falando de Jesus, falando acerca da palavra, e ali já tinha outras pessoas, cristão, porém, Paulo entrou com uma palavra mais dura, sucinta, verdadeira. E isso causou um transtorno, porque aqueles crentes que agiam de forma errada, alguns começaram a se consertar. Começou a acontecer mudanças de vida. E a palavra de Deus verdadeira, ela causa mudança de vida. Ela causa mudança de hábitos. E quando Paulo causa esta coisa boa, que é a palavra de Deus, a Bíblia nos revela que houve mudanças. Aqueles que pensavam que estavam corretos, porém não estavam fazendo coisas erradas, se consertaram. E nós temos consciência de que quando alguém comete algo errado e passa por certo, quando chega a verdade, isso incomoda. E começou a incomodar. Incomodou a ponto de expulsarem Paulo. Expulsaram Paulo induziram Paulo a ir embora. Convidaram ele para ir embora. Porque a verdade, querido, quando ela chega no local, a mentira não fica. A incredulidade não permanece. Ou tem mudança de vida, ou me expulsam. E foi o que aconteceu com Paulo. Paulo foi convidado a sair da cidade Tessalônica. Porém, ele não desiste de fazer a obra. Então, esse texto ele nos traz agora Paulo frisando sobre algumas qualificações que nós não podemos deixar. Eu sempre uso nas minhas falas que um dom que eu vejo como primordial na vida do cristão é o dom de discernir os espíritos. Se você tem esse talento, ou se você ainda não tem, peça a Deus, porque com este talento você não será enganado, você não deixará que engane a outro na sua frente, porque você tem o dom e o talento de discernir aquilo que é verdade
e aquilo que é mentira. Agora Paulo, ele traz para nós: em tudo dai graças. O que é dar graça? O que é dar graça? Dar graças a Deus seria dar graça por qual motivo? Nós temos tantos motivos para agradecer a Deus, para dar graças a Deus. Mas só que quem não entende, quem não tem este Espírito de Deus na sua vida, não consegue entender o que eu e você sentimos. E eu te convido, você que Deus batizou com o Espírito Santo, você que teve visões e palavras proféticas da parte de Deus, eu te convido a dar graças, esquecer agora os problemas por alguns momentos, ou melhor, deixa eu corrigir, o problema nós não esquecemos, mas agora, deixe o problema ao lado e entre na graça do Senhor, como foi no primeiro amor. Quando você chegou pela primeira vez à presença do Senhor, Paulo, ele orienta que em tudo devemos dar graça. Mas como dar graça? Com as coisas faltando, desempregado, doenças, pestes. Mas eu quero relembrar contigo alguns momentos de algumas pessoas que em tudo deram graça. E eu não posso esquecer do livro de Juízes, quando no capítulo 13, a partir do versículo 3, a Bíblia não revela o nome desta mulher, mas é a mãe de Sansão. A Bíblia nos revela que um anjo aparece à mulher. E ali o anjo menciona sobre Sansão que nasceria. E ele ali determinou, deu a ela algumas palavras que não deveria fazer e apresentar aquele menino, que seria um nazireu do Senhor, separado para Deus. Porém, aquela mulher levou ao conhecimento do seu esposo. E o esposo disse: vamos aguardar. E ela aguardou. E aquele homem, aquele varão, voltou e apareceu mais uma vez. E se cumpriu a palavra do Senhor. Nasce Sansão. Porém, sabemos nós, aleluia, tudo que Deus programa e prepara e capacita, pode ter certeza, não será fácil. Mas em tudo dai graça. Esta mãe se preocupou com seu filho, porque o seu filho cresceu, o seu filho teve vontade próprias. Mas uma coisa eu lembro, aleluia, louvado seja Deus, quando nós damos graças a Deus em tudo. Irmãos, pode ser o problema que for, aleluia, a cobertura do Senhor sobre a nossa vida, ela é constante. Basta que fiquemos na presença do Senhor, exaltando e glorificando o seu nome. Faz-me lembrar, aleluia, que um dos momentos a qual esta mulher, preocupada, porque o seu filho saíra de casa, e por suas vontades próprias, causou alguns problemas, aleluia, e um dos problemas, aleluia, que eu observei, quando ele passa por um local, no capítulo 14, no versículo 8 e 9, ele sente fome, e ele vê um enxame de abelha, e mete a mão naquele mel, que estava condicionado num corpo morto. E sabemos nós que o nazireu não poderia tocar em nada morto. E quantas pessoas têm tocado em coisas mortas? Tocado em corpos que não glorificam ao Senhor, se apoderando indevidamente do que foi proibido. Detalhe, ele pega aquele mel, vai comendo e ainda leva para a sua casa. Mas eu te digo uma coisa,
Quando as coisas acontecem involuntariamente, Deus, Ele te guarda. Deus guardou o seu pai, Deus guardou a sua mãe, porque em tudo eles davam graças a Deus. Mas aquele rapaz, ainda por suas vontades, seus desejos, ele ainda busca outras aventuras. E no decorrer do texto, nós vamos encontrar que ele brinca com Deus. E por 3 vezes, ele brinca com o Senhor. E quando ele na quarta, ele tenta, o Espírito de Deus já não está mais com ele. O Espírito de Deus já se apartou dele. E nós sabemos o fim de Sansão. Também não posso deixar de mencionar que em tudo dai graça na mulher que tocou em Jesus. Em Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 45, que ela toca em Jesus. E ali ela recebe a cura, porque ela tinha um propósito. E ela ali estava dando graças a Deus. Eu não sei como aquela mulher rompeu aquela barreira de multidão, com aquela multidão, e conseguiu tocar em Jesus. Mas quando há propósito, quando há um propósito nosso para com Deus, Ele prepara o caminho. Aleluia. E na mesma sequência, no mesmo livro, no versículo 50, aquele pai desesperado, ele estava dando graças a Deus por tudo. E ele procura Jesus. E no que ele procura Jesus, ele relata o fato da sua filha. Mas como sempre tem alguém próximo de nós, que não está dando graças a Deus, que não está adorando ao Senhor, na mesma intensidade que nós estamos, não está adorando a Deus, conforme deveria estar, sempre vem aquela palavra negativa. Pare de incomodar o mestre, porque a tua filha já está morta. Mas eu vejo na palavra de Deus, no versículo 50, Jairo ouve Jesus. Eita, que coisa maravilhosa, quando nós ouvimos a voz de Deus, assim como Paulo ouviu a voz de Deus. Passa a Macedônia e ajuda-nos, aleluia. Jairo ouve a voz de Deus e o Senhor, aleluia, fala a Jairo: não temas, crê tu somente. O que nós precisamos é crer no Senhor, crer nas providências de Deus, crer que Ele não nos abandonou, crer que Ele está sempre olhando por nós. Eita, calabandarébia, aleluia. E no versículo 52, o Senhor Jesus ainda diz, chega na casa de Jairo, acredito que mãe, tios, os parentes chorando, porque a notícia já saiu que a menina estava morta. E o Senhor Jesus Cristo, Ele já traz uma palavra de ânimo. Você já liberou uma palavra de ânimo para alguém hoje? Você já liberou uma palavra de ânimo para alguém? De conforto, de alegria, de esperança? Aleluia. Que esse mal vai passar. Jesus entra na casa e já diz logo: não chore, não está morta. Não chore, não está morta. Mas o que é isto? Saíram daqui já dizendo que ela estava morta. Eu prefiro ficar com a palavra do mestre. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Eu prefiro ficar com a palavra de Jesus, porque em tudo eu dou graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus na nossa vida. Aleluia. E ele recebe, ele dá a palavra: não chore, não está morta, mas dorme. E observamos no texto que ele vai
e entrega a menina aos seus pais. Aleluia. No versículo 54 nós examinamos que a menina se levanta, porque Deus deu ordem, a ordem de Deus, querido. E quando o Senhor, Ele dá uma ordem, só resta uma coisa: nós cumpri-las. E eu tenho certeza que seremos bem-sucedidos. Aleluia. Não posso também deixar de dar graças. Na parábola do filho pródigo, aquele pai, acredito que todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, ele ia, olhava para ver se aquele rapaz voltava para casa. E eu creio que aqui ele dava graças, orando ao Senhor. E no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, no versículo 22, ele, dando graças, adentra pelo portão daquela fazenda o seu filho. No versículo 22 do capítulo 15 de Lucas, aleluia, ele dá uma ordem aos seus funcionários. Ordem esta: trazei depressa a melhor roupa. Querido, eu vejo nesse texto uma coisa: na casa do Pai nós não andamos como nós queremos. Na casa do Pai, aleluia, Ele tem roupa boa e roupa nova. Na casa do Pai não andamos como queremos, mas como Ele quer. Trazei roupas novas e veste o rapaz, veste o menino. Outra coisa, Ele manda trazer um anel e coloca um anel no dedo do rapaz. Um anel, ele simboliza poder, autoridade. Aleluia. E ele depois ainda diz: agora traga sandálias, que na casa do Pai não se anda descalço. Aleluia. E nós sabemos que naquela época quem andava descalço era escravo, e o filho já não era mais escravo. Então o pai dava graças a Deus por tudo, e principalmente deu mais graças ainda pela volta do seu filho. Agora eu vejo, irmãos, algo de grande importância para a nossa vida, que nós precisamos atentar. Aleluia. No livro aos Hebreus, aonde o Senhor, Ele fala aos nossos corações, que nós que pastoreamos, que nós, além de pastorearmos, somos pai, somos esposo, somos avô. Mas tem um detalhe: nós também somos ovelha, porque nós temos um pastor para velar por nós. Aleluia. E a palavra de Deus, ela nos revela que, aleluia, devemos orar pelos nossos pastores, porque eles velam pelas nossas almas e hão de dar conta delas. Esse texto a qual lemos no primeiro livro de Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 12 ao 23, ele fala sobre essa questão de obedecer aqueles que estão no comando, aqueles que estão em eminência, porque isso será salutar tanto para nós como para eles. E eu trago nesta noite esta palavra, aleluia, que devemos entrar em oração, ou melhor, permanecer em oração, evitar os comentários desnecessários que não vão edificar em nada a nossa vida espiritual, porque o obedecer, ainda assim a palavra nos diz que o obedecer é melhor do que sacrificar. Aonde
aleluia, Samuel, profeta, o sacerdote, o juiz, o Senhor manda que ele dê um recado a Saul. No livro de 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22, Deus manda Samuel ir a Saul. Vai a Saul e diga a ele, aleluia. E ali Samuel diz a Saul, resumindo esse versículo, diz a Saul: olha, Saul, o obedecer é melhor do que o sacrificar. E para nós que almejamos estar nos céus, precisamos de uma coisa: entender que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Assim como louvou o nosso irmão, aleluia, dizendo que a nossa casa, nós vamos retornar logo. E como nós retornaremos à nossa casa? Se pararmos de dar graças a Deus, se pararmos de exaltar o Cordeiro Santo de Deus. E eu te aconselho nesta noite, examine as Escrituras, cuide ter nela a vida eterna, retenhando tudo que é bom, porque nela só tem coisa boa. Você quer uma resposta para os conflitos? Examine as Escrituras. Talvez você ainda não tenha entendido o que está acontecendo no mundo. Na terça-feira, o nosso pastor levantou uma oração pelo mundo, pelos países, pelas nações. E nós estamos inseridos nesse contexto. E você ainda não entendeu que Deus reservou um momento para que você tenha comunhão com a sua esposa, comunhão com seus filhos, comunhão com quem está embaixo do teto da sua casa. Querido, esse momento é momento de nós abraçarmos espiritualmente, orarmos mais, agradecer mais a Deus e manter a nossa comunhão com o Senhor dos Exércitos de Israel. Que Deus em Cristo Jesus aplique esta palavra em nosso coração e possamos nós em tudo dar graças em Cristo Jesus, porque esta é a vontade de Deus, o nosso Senhor. Eu agradeço essa rica oportunidade e rogo a oração da igreja em meu favor e da minha casa e da minha família. Amém. Não precisa ninguém ver o que eu vim oferecer, é segredo meu com Ele. Quero meu vaso quebrar e unguento derramar e chegar mais perto dele. Aos teus pés estou, Senhor, reconheço eu nada sou, eu sou tão carente de ti. Mas se estou em tua presença, a fé entra em evidência e me fortaleço em ti. Diga a ele: quero me derramar, o meu vaso quebrar aos teus pés, meu Senhor. Meu desejo maior, tu conheces melhor, é poder te agradar. É uma chama acesa que arde dentro de mim, e ao
exalar e esse cheiro subir, seja o levantar das minhas mãos com sacrifício da carne. Seja o meu louvor, minha adoração, como cheiro suave. Diga: seja o meu caminho e a minha vida. Seja o meu caminho, a minha vida, meu proceder, o meu agir, como um brilho que reluz. Mas isso é impossível para mim. Mas se isto é impossível para mim, tudo posso em ti, Jesus. Mas se isto é impossível para ti, tudo podes em ti, em Jesus. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Continuemos, irmãos, confiando no Senhor, porque nele está a nossa esperança. Deus abençoe o pastor Luiz Otávio por esta palavra abençoadora, edificante. Deus abençoe a todos os irmãos que neste momento louvam e bendizem o nome do Senhor. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Na terça-feira fizemos aqui um apelo, e eu gostaria de reiterar esse apelo. Você que pode, traga a sua contribuição, a sua ajuda, para que possamos atender as famílias que estão atravessando momentos de muita necessidade. Teremos aqui o nosso diácono Ernesto, das 9 ao meio-dia. Estará sempre aqui aguardando você. Traga 1 quilo de alimento não perecível. Traga o que você puder, porque juntos nós vamos ajudar aqueles que mais precisam. Deus em Cristo nos abençoe e que estejamos firmes no Senhor. E no domingo estaremos mais uma vez reunidos na Escola Bíblica Dominical e logo após no culto à noite. Eu convido então nossos pastores para orarmos pelo término deste abençoado culto, orando sempre pelas nossas autoridades, pelas famílias enlutadas, por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que já receberam o diagnóstico negativo, por aqueles que precisam de uma bênção de cura. Orando pelos profissionais da saúde, pelos profissionais da segurança pública, por aqueles que estão, de certa forma, mais expostos ao problema que a humanidade está atravessando. Oremos sem cessar, porque no Senhor está a nossa esperança. Pastor Alex, orando pelo encerramento de todo o trabalho. Bondoso Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Ao Senhor rendemos graças, ao Senhor nós louvamos e exaltamos, entendendo que Tu és tudo em nossa vida. Tu és o guarda fiel do Teu povo. Tu és aquele que nos abraça nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Tu és a luz, Senhor, que um dia chegou em nossa vida, e por isso temos esperança e estamos olhando para o alto, de onde vem a nossa redenção. Nós Te glorificamos, nós Te adoramos, porque em meio a estas turbulências, a Tua igreja prossegue caminhando, a Tua igreja prossegue louvando e exaltando o Teu santo nome, e esperando somente no Senhor. Teu servo, Teu ungido, tem colocado aqui, Senhor, situações adversas, situações de necessidades, nos mais diversos, Senhor, desejo de cada pessoa. Quantas famílias estão neste momento passando pelo vale da necessidade, passando pelo vale, Senhor, da provação, da enfermidade, e muitos estão, Pai querido, olhando e sem esperança, Senhor, mas nós estamos aqui clamando, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que chega no momento certo. O Senhor não atrasa, o Senhor não adianta, mas no momento certo o Senhor chega e socorre para a glória do Teu santo nome. Senhor, abençoa-nos, Senhor, como igreja que somos, para que possamos estar de mãos dadas, clamando no monte da Tua santidade. Existem famílias, Senhor, algumas próximas a nós, no momento, Senhor, em que estão perdendo seus entes queridos, estão enlutadas, e o Senhor é aquele que conforta e consola os corações. Existem famílias, Senhor, que estão recebendo dos médicos diagnósticos desfavoráveis, mas nós vamos continuar dizendo que a última palavra é do Senhor. O Senhor pode levantar, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode dar saúde. Ó Deus, abençoa, Pai querido, cada vida que neste momento está diante de Ti, esperando uma resposta, um socorro. Ó Deus, e todos aqueles que estão trabalhando incessavelmente, Senhor, incansavelmente, Pai querido, nesse momento em que estamos atravessando, abençoa as autoridades constituídas, abençoa nossas lideranças, abençoa todo o nosso povo, porque nós falamos aqui, Senhor, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Senhor, entra com providência, levanta o caído, restaura, Senhor, fortalece-nos, renova-nos a cada dia, porque nós vamos continuar Te adorando na beleza da Tua santidade. Agora leva-nos, Senhor, aos nossos lares, na Tua santa paz. Continua nos guardando, continua guardando a nossa casa, guardando a nossa entrada, a nossa saída, porque nós cremos, Senhor, que existem anjos dispensados pelo Senhor trabalhando em nosso favor. Leva-nos na Tua santa paz, dá-nos uma noite de bênção, uma noite de sonhos e revelações celestiais, e que possamos viver para glorificar e exaltar ao Senhor. Fica conosco, nós Te pedimos, Senhor, nós Te agradecemos, porque cremos que Tu estás conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Assim nós oramos e agradecidos estamos, em nome de Jesus. Amém. Mas se isto é impossível para mim, tudo posso em Ti, Jesus. Que o amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre as vossas vidas, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Terminado o culto em nome de Jesus, e a paz do Senhor para todos.